Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Nesse vídeo vou responder as perguntinhas que vocês deixaram pra mim aqui na comunidade do YouTube, onde deixei essa foto e pedi pra vocês deixarem temas pra gente conversar nos próximos Maqui Fala e perguntinhas também que vocês queriam que eu respondesse em vídeo. Vou começar com a pergunta da Fabiana Vieira, tá? A Fabi pergunta assim: conta como você adentrou no mundo da perfumaria, os perfumes que te remetem a momentos bons e ruins, e se houve algum momento que você percebeu que estava adquirindo perfume de forma descontrolada. Um beijo pra Fabi. Vamos por partes porque tem questões dentro da questão, né? Como você adentrou no mundo da perfumaria? Aqui no canal tem um vídeo em que eu conto direitinho, tete a tete, tá? É a minha história com os perfumes, e lá eu conto, né? Tem assim um lado triste, mas no final me trouxe para um lugar gostoso, né? Que é estar aqui com vocês, tá? O único perfume que me remete realmente a um momento ruim da minha vida é o meu primeiro amor, mas eu já ressignifiquei, eu consigo usar de boa, tá? Então assim, eu consigo me lembrar de algumas coisas quando eu uso ele, tipo lembrar daqueles momentos, porque eu usava muito, mas nada assim que me cause dor ou que me deixe triste, sabe? Então pra mim eu acho que já tá ressignificado. Em momentos bons, eu acho que tem o que eu usei na realização de um grande sonho meu, que foi ter ido ao show do Roberto Carlos, que eu sou muito apaixonada pelo show, pelas músicas, né? E nesse show eu usei um Decan do Elie Saab Le Parfum, tá? Então esse é um perfume que com certeza, assim, representa muita coisa pra mim. E teve uma brincadeira nesse show, foi o primeiro show, né, do Roberto Carlos, e ele falou, era um show só para mulheres, né, foi uma coisa especial, e a primeira coisa que ele falou quando entrou no palco foi em relação aos perfumes, que ele falou uma coisa assim, o show era só para mulheres, né, então ele falou assim, uma coisa que tem de especial nesse show é o perfume que fica no ar, porque ele quis ensinar que as mulheres eram muito cheirosas, muito vaidosas. Se ainda tiver no meu telefone, é que eu já passei pro computador. Se ainda tiver no meu telefone esse vídeo dele falando isso, eu até coloco aqui pra vocês. Perfume. Esse perfume que eu sinto nessa plateia. Sinto muito que alguém já falou disso, do perfume de mulher. Mas mesmo assim, um dia, de repente, eu faço uma canção com esse título, com alguma coisa a mais, perfume de mulher, perfume de vocês. Mas quando eu estou... Eu achei muito legal na pergunta dela, olha, houve algum momento que você percebeu que estava adquirindo perfumes de forma descontrolada? Sim, não foi no começo da coleção, foi já assim, num determinado momento, numa certa quantidade exagerada, que eu comecei a perceber que estava exagerado. Teve um ponto crucial, que foi quando eu percebi, assim, que eu tava com muito perfume, eu tenho medo de usar essa palavra e ser muito pesada, mas eu vou usar, vocês me perdoem. Eu estava com muito perfume vagabundo, porque a minha ânsia por comprar era maior do que a cautela de escolher uma coisa boa, sabe? Então assim, às vezes eu tinha ali 50 perfumes vagabundos que se eu fosse usar, durariam meia hora, 5 minutos, tinha um cheirinho assim, fraco. Eu poderia trocar aquele dinheiro que eu gastei ali por um bom perfume, sabe? Então ali eu percebi, é um descontrole. Aquela necessidade de ter muitas coisas me fez não escolher bem o que eu tava comprando. Então isso eu fui aprendendo e mudando com o tempo, tá? Eu tento assim me policiar, mas não tem jeito, tá? Quem é consumista, eu sou, né? E quem é colecionador, por natureza, tem vontade de ter o excesso de tudo, a gente acaba ainda dando uns vacilos assim no longo do caminho. Ana Raquel fala sobre sua relação com Deus, amo seu canal e eu amo você que tá sempre aqui presente, sempre doce, sempre participativa. Deus abençoe sua vida, obrigada por ser uma seguidora tão amiga, tá, Ana? Olha, minha relação com Deus, ela vem se fortalecendo mais de uns tempos pra cá, mas eu sempre tive uma relação muito boa com Deus. Eu sempre me permiti imaginar o que Deus falaria pra mim. Quando eu era criança, eu lembro muito do meu... como é que chama? Da minha catecismo, né? Que ensinavam muito pra gente, né, sobre as coisas que aconteciam, como Deus falava com os homens. E eu lembro que eu cresci pensando assim, por que Deus não fala comigo? Né, a coisa da criança ali, pensar assim, Deus falava, por que Ele não fala comigo? E isso eu fui aprendendo a ouvir, tentar ouvir a Deus, né? Porque, de fato, Deus não fala mais com a gente como falava com os homens, né, no começo do mundo e tal, de se manifestar, mas se a gente souber
calar o nosso coração, calar a nossa mente para escutar a Deus a partir da palavra dele, dos ensinamentos, Deus fala com a gente também, né? Então, por exemplo, hoje quando eu estou na missa e o padre fala lá uma história, né, tem homilia e tal, ele conversa, eu sinto Deus falando comigo através das palavras do padre, sabe? Então eu não tenho mais essa necessidade de ter que ouvir ali a voz para entender que Deus fala comigo. Hoje eu sinto Deus falando comigo através do ensinamento, quando eu lembro do ensinamento dele. Hoje eu tenho uma coisa que é muito curiosa, que é sempre que eu peco, eu faço uma coisa errada, imediatamente vem aquela voz dentro de mim que eu falo que é Deus falando comigo, né? Falando assim, mas isso que você tá fazendo é feio, você tá fazendo errado, sabe? E eu me policio sozinha. E eu sei que isso é Deus falando comigo através dos ensinamentos dele, né? E como eu falei, nos últimos tempos eu me aproximei muito mais de Deus porque eu comecei a entender o que era fé. Antes eu achava que ter fé era acreditar que tudo ia dar certo. E a fé não é isso. A fé é você acreditar que Deus está fazendo tudo para que dê certo, de que Deus está fazendo dar certo do jeito dele, que os planos dele sim são bons para nós e não os nossos, que a gente não sabe de nada, né? Então a fé é acreditar que Deus vai te colocar num lugar bom, vai te levar para um lugar bom, vai te apresentar a pessoas boas, e não achar que fé é Deus fazer tudo que a gente quer, porque aí não é fé, né? Aí é só você ser mimada e ficar esperando que a sua vontade seja sempre realizada. Então depois que eu comecei a entender que de fato ter fé é entregar as mãos, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus, entregar mesmo, sabe? O que é entregar? É ser uma pessoa que aceita as vontades divinas, não se aborrecer, não se indignar, não reclamar, ser grato por tudo, inclusive pelas coisas ruins que te acontecem, porque são aprendizados, né? São coisas que nos fortalecem. Então eu acho que a fé é isso. E depois que eu comecei a entender que a fé era assim, eu me tornei uma pessoa mais calma, eu me tornei uma pessoa mais feliz. Então eu acho que a verdadeira fé é a gente ter essa entrega. Então a minha relação com Deus eu acho que é muito disso hoje em dia, é entrega. Perguntinha da Natália Nogueira. Conta sobre você ter identificado que seu namorado era o homem ideal para você. Difícil a sua pergunta. Primeiro de tudo, eu acho que tem dois sentimentos que sempre se confundiram muito dentro de mim, que é o amor e a paixão. Eu acredito que eu nunca amei até então. Eu acredito que é a primeira vez que eu estou amando. Eu sempre me apaixonei. E a paixão, ela é uma doença, né? Se a gente for analisar, né? Tudo que é passional é doentio. E o que é essa paixão? É aquele fogo, aquela necessidade, aquela vontade ardente de estar perto da pessoa. Tanto que, muitas vezes, a gente se apaixona por pessoas ruins, que fazem coisas ruins pra gente. Mas porque é uma doença, uma coisa do ego, né? De você querer que aquela pessoa goste de você. Então você fica ali naquela paixão, naquela obsessão, que é pra ver se ela se torna apaixonada por você. Porque a gente tem alguma admiração momentânea ali, né? Muito superficial. Ou porque a pessoa é bonita, ou porque ela é interessante, ou porque ela é divertida, né? Ela chama a atenção de alguma maneira, a gente entra no jogo do ego, que é a paixão. E com o mozão, um dia Deus tocou no meu coração e falou que eu precisava encontrá-lo, eu precisava vê-lo, sabe? Porque eu não gostava muito dele, assim, achava ele uma pessoa bacana, mas não tinha aquele interesse de homem e mulher, né? Mas um dia Deus tocou no meu coração de verdade e falou assim, você tem que encontrar com ele, você tem que vê-lo. E eu convidei ele pra sair, 5 anos, ele nunca me convidou pra sair, nem eu convidei ele pra sair durante 5 anos. A gente chegou a tocar no assunto, mas sempre dava algum erro antes. E aí nesse dia eu acho que Deus ficou ali por 5 anos me preparando e talvez preparando ele também, né? E nesse dia ali que a gente se encontrou, foi amor à primeira vista, e não paixão. Foi amor à primeira vista. Por que amor? Porque é um sentimento calmo, é um sentimento que traz paz. Eu não vivo angustiada querendo saber o que ele está fazendo. Eu não vivo angustiada esperando que ele fale comigo. E Deus é tão bom que esse sentimento traz uma sensação tão boa que as coisas acontecem de forma natural. Enquanto eu ficava sempre desesperada querendo saber o que os meus outros namorados faziam, ele me fala o que ele está fazendo às vezes espontaneamente. Então fica uma coisa leve, sabe? Eu não preciso cobrar que ele fale comigo. Quando ele fala comigo, é natural, é gostoso, é saudável. Às vezes a gente fica assim aquele longo período sem se falar, e quando era paixão, né, eu ficava naquele nervosismo, naquela angústia, tipo assim, morreu, aconteceu um acidente, não sei o quê. Olha como as coisas, né, quando a gente não tá bem emocionalmente, tudo é um motivo para explosão. E hoje em dia não. A gente fica um tempo sem falar, meu primeiro pensamento é, nossa, hoje ele tá trabalhando muito. Entende? Isso é uma coisa ser leve, ser tranquila. Então eu acho que assim, a gente nunca vai saber que é realmente a pessoa ideal, talvez só Deus tenha essa resposta. Mas eu acho que ideal pra gente é o que traz paz.
traz felicidade junto com a paz. Não é aquele momento de felicidade que a paixão traz, cheia de insegurança, cheia de dor, de machucado, de cobrança, sabe? O amor, ele é muito mais puro. Então, acho que quando a gente sente o amor, provavelmente é a pessoa ideal. Sinceramente, não queria falar desse assunto, mas a Fernanda Rochelle, ela falou assim: Su, por favor, fala sobre a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Como você se sente vendo tudo isso e qual é o impacto que tudo isso causa em você? Te adoro, você é adorável. Um beijo pra você, minha princesa. Olha, por que eu não queria falar? Porque a energia sobre isso, ela é muito tensa. É uma coisa muito sofrida, muito difícil. E eu sei que a gente tá vendo isso muitas vezes sem nem querer, né? Liga a televisão, vê uma coisa muito chocante, abre a internet, uma notícia muito chocante. Então eu queria que pelo menos aqui no nosso espaço a gente não trouxesse coisas ruins. Mas a gente também não pode ser indiferente. Eu não posso deixar vocês pensarem que eu estou indiferente. Porque não é essa lição que eu gosto de passar, esse aprendizado que eu gosto de passar, de que a gente simplesmente lava as mãos quando acontece algo assim. Então saiba que eu não estou indiferente. Eu estou fazendo a minha parte, assim como eu sei que muitos de vocês estão fazendo a parte de vocês e muita gente está fazendo sua parte ali no sigilo, né? Eu me permiti divulgar, e eu até recebi umas críticas sobre isso, muito sobre ajuda aos animais. Por quê? Porque muito está se falando sobre as pessoas e não que isso esteja errado. É óbvio que tem que ser feito isso. Mas eu me senti na obrigação de ajudar os menos vistos, que são os animais, porque tem bem menos páginas que estão, né, ajudando e pedindo ajuda das pessoas para a causa animal. O que são esses animaizinhos, gente? Aqueles que também estão morrendo afogados, como o cavalinho que ficou 4 dias em cima do telhado imóvel, né? Os cachorrinhos, que muitos morreram afogados, muitos ficaram ali se segurando em escombros, em coisas assim, né, tentando sobreviver. Então, como eu senti dentro do meu coração que eles não estavam sendo vistos e também precisam de ajuda, eu comecei a compartilhar essas páginas sobre os animais. Mas de forma alguma eu fui indiferente ao que estava acontecendo com as pessoas. Eu só senti que tinha mais gente compartilhando para ajudá-las, então eu pensei assim, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa pelos menos vistos. Mas eu também fiz a minha parte, continuo fazendo, porque não é uma coisa que a gente vai doar ali R$10 e fiz a minha parte, acabou, tá tudo. Não, a gente tem que fazer a nossa parte sempre em tudo. Seja com as nossas orações, seja perguntando mesmo o que a gente pode fazer para ajudar, seja na divulgação, né? Então, assim, claro que eu não tenho nem o que falar, todos nós que temos coração, né? Estamos muito abalados e muito tristes. Tem cenas, assim, que deixam a gente péssimo. Inclusive, no primeiro dia que eu fiquei sabendo o que estava acontecendo, que começaram a vir as notícias, eu cheguei até a comentar, assim, com alguns amigos próximos, acho que no Instagram também. Dá uma vergonha de viver. Dá uma vergonha de seguir a vida da gente normal quando vê uma tragédia. Porque dá a sensação que a gente está errado em estar bem, né? É uma coisa triste, mas eu acho que isso é empatia. Isso é a gente amar o próximo, querer que o próximo esteja tão bem quanto. Enfim, toda a minha solidariedade sempre a todo mundo do Sul, né? Nesse momento principalmente de dificuldade. Mas tenham fé, porque, como eu comentei ainda há pouco no assunto Deus e fé, a gente tem que ser grato também nos momentos ruins, porque alguma coisa a gente tira desse aprendizado, né? Às vezes Deus está preparando o terreno para a bênção. Então, tenham fé, tá bom? Perguntinha da Ju Ferreira. Fale da vida de youtuber. Monetização, planos para o futuro. Ju... Não, tinha uma outra coisa, pensei que ela tinha gostado da pergunta, era um outro comentário de outra pessoa. Ju, vamos lá. Youtuber, vida de youtuber. Eu já sei, chamar youtuber. Eu demorei muito a cair a ficha que eu era uma youtuber, sabe? No começo, eu lembro que uma vez me chamaram pra uma live, e aí a pessoa anunciou na live assim, com a youtuber, não sei o que. Aí eu, Jesus, eu não sou youtuber, não, corrigi isso. Aí eu pedi pra pessoa corrigir, eu botei assim, coloca que eu sou... Como é que foi a palavra que eu usei? Colecionadora de perfumes. Coloca que eu sou uma colecionadora de perfumes. Eu tinha meio que uma vergonhinha, assim, de dizer que eu era youtuber, mas não vergonha de ser youtuber. Vergonha porque eu não me sentia aquilo. Eu pensava que eu era muito inferior a um youtuber, né? Os youtubers são muito ricos, são muito... Deixa eu ver, tem muitas visualizações, então eu demorei muito a entender que existem vários tipos de youtuber e eu sou um youtuber, né? Então é curioso eu me chamar assim. E também nunca foi o meu principal trabalho
também demorei a entender que era um trabalho, porque no começo pra mim era muita diversão. Quando começou a monetizar, né, a palavra que você usou é engraçada, né, monetização, é uma palavra que eu acho que só youtuber usa mesmo. Não sei se você está aspirando a ser youtuber, né, pra usar essa palavra, mas quando a gente monetiza, o que é isso, gente? É o canal começar a gerar dinheiro. E dá um trabalho do cão, tá? Dá um trabalho do cão, porque não é uma coisa do Brasil, uma coisa lá de fora, então assim, demora muito a monetizar, muito mesmo, porque tem várias regras que você tem que seguir. Então assim, eu fiquei muito tempo fazendo vídeos, né, de forma gratuita, vamos dizer assim, fazendo por prazer, né, até realmente monetizar. E quando monetizou, eu lembro que foi uma coisa assim de... era pouquinho, mas ao mesmo tempo era muito pra quem não tá acostumado, né. Então eu lembro que assim, a minha primeira monetização deu $20. Quanto que é isso aí? 25, 100 reais? Eu ia falar 1.100 reais, né? Era pouquinho. 1.000 não foi, porque eu lembro que era pouquinho. Mas aquilo foi tanto porque eu falei assim, meu Deus, eu não saí de casa, eu não fiz nada e chegou a $100. Mas leva um tempo pra juntar aquele dinheiro, você poder resgatar e tal. E aí eu lembro que eu fiquei muito empolgada. Aí, tipo, no outro pagamento já tinha abaixado, era tipo $5. Então eu comecei a vivenciar esses altos e baixos de alegria, tipo, olha, dinheiro! Daqui a pouco, ué, cadê meu dinheiro? Ué, por que eu não fiz o mesmo dinheiro? Sabe? Então, às vezes, as visualizações eram altas e o valor era baixo. Às vezes, o valor era alto e a visualização era baixa. É uma coisa muito confusa. E aí eu fui percebendo assim, olha, isso não é pra mim, eu não quero viver disso, né? Porque é uma coisa que você tem que ou dar muita sorte de estourar, né? Crescer muito, aí fazer trabalhos extras, né? De publicidade, etc. Pra aí você ter uma renda, viver daquilo. Ou viver da rede social é muito complicado por causa desses altos. A gente fica muito tenso, né? Porque a própria rede social, assim, em questão de monetização, é uma coisa muito complexa. Mas eu acredito que quem vive da internet começa a monetizar de outras formas, sabe? Com parcerias, né? Que pagam, com publicidades, né? Propagandas. Então eu acredito que é isso que vai fazendo a pessoa querer viver disso aqui, sabe? Do contrário, é muito assustador, assim, a sensação muito estranha de você não saber se você vai ficar feliz ou triste, sabe? Quando vira um mês que você descobre. Mas, enfim, claro que é uma coisa boa, né? Ruim não é. Mas você tem que estar muito disposto a trabalhar muito, muito pesado. E parece que quanto mais você faz, eu digo isso também pelo Instagram, porque eu também trabalho com o Instagram, parece que quanto mais você faz, mais aquela rede te suga, sabe? Então, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, o Instagram, quando eu tava assim, já numa quantidade de 100 mil pessoas, vamos botar uma média, 100 mil pessoas, eu postava um vídeo, ele fazia 1.000 visualizações em 10 minutos. Hoje em dia, pra fazer... Eu tô com muito mais seguidores, tá? Eu tô com 180 mil lá. E hoje em dia, para um vídeo fazer 1.000 visualizações no Instagram, ele precisa de pelo menos umas 4 horas. Não é loucura? É muito louco. Tipo, eu tinha que ter progredido e não regredido. Mas sabe por que essa regressão? No YouTube isso é menos intenso, mas também aconteceu, tá? Sabe por que acontece essa regressão? Porque eles começam a exigir mais de você. Cada vez mais, olha, esse conteúdo tá fraco, quero uma coisa melhor. Olha, você tá postando pouco, eu quero que você poste mais. Você tá interagindo pouco, você tem que interagir mais. Então isso é muito doentio, sabe? Por isso que eu acho que quem vive de internet vive das publicidades, vive das parcerias. Porque a própria rede, ela é doentia. Mais uma perguntinha, o perfil é Gerânio4696. Bom dia, Su. Você já foi hostilizada por ser mais quieta? Beijinhos grandes. Muitos beijinhos pra você. Não, hostilizada não, porque é uma palavra forte. Mas assim, eu já escutei algumas coisas que me magoaram. Por exemplo, em vários relacionamentos que eu tentei ter, sabe, antes de beijinho, antes de qualquer coisa, assim, naquela conversinha, assim, pra ver se rola alguma coisa, eu fui hostilizada por não beber, por não fumar, por não dançar, por não gostar de algumas músicas que pra minha idade, assim, meu grupo de amigos geralmente gostam, que é funk, samba, hip hop, essas coisas. Eu sou o quê? Eu tenho uma mente lá, um pezinho lá nos anos 80, né? Eu gosto de música romântica, eu gosto de Roberto Carlos e tal. Então, assim, eu já fui hostilizada, assim, entre aspas, nesse sentido, da pessoa rir, zoar, tirar um sarro, sabe? Porque eu tenho um perfil diferente. Mas não acho que foi hostilizada porque eu sou quieta, sim, é mais uma zoação, assim, né? Mas acho que foi só isso. Esta, que não é bem uma pergunta, mas a consideração da Vidneia.
Você sendo professora e tendo contato direto com jovens, fale sobre a sua percepção, como você enxerga o futuro da sua juventude, o que fazemos como pedagogas para ajudá-lo, que consigam passar por dificuldades. Bom, uma pequena correção aqui, eu não sou pedagoga, tá? Eu acredito que a formação de pedagoga ela é um pouquinho mais profunda nessas questões sociais, né? Questões psicológicas que envolvem os alunos. Eu fiz faculdade de letras, então isso a gente tem de forma assim bem rápida e pincelada, né? O foco é a língua portuguesa, as características do idioma e tal, tá bom? Então, assim, eu vou falar como professora de português, tá bom? Não como pedagoga, que eu acredito, como eu falei, que tenha uma profundidade um pouco maior. Mas assim, como professora, né, estando ativa hoje em dia na sala de aula, eu já sou professora desde 2013 que eu trabalho esporadicamente como professora, porque eu não fui desde lá até aqui, né, senão seriam mais de 10 anos de magistério. Não, eu fui fazendo trabalho de professora, né, trabalhos em escritório também. Mas enfim, desde 2013 que eu tenho contato com alunos, com sala de aula, etc. Então, há 10 anos, né, eu vejo sempre uma decadência. Na boa vontade humana também não é diferente. As crianças elas já estão nascendo preguiçosas, já estão nascendo cansadas, sem coragem, sem vontade. Dizem que isso tem a ver com a globalização, né? Tudo facilitado. Tinha uma professora minha que falava isso já na época de faculdade, tá? Sei lá, 10 anos atrás. Que ela falava assim, vocês já perceberam que até para esquentar comida hoje em dia, se você botar 1 minuto no micro-ondas, você fica ali olhando 1 minuto, esperando 1 minuto passar, tipo, nossa, que demorado, às vezes tirar antes de 1 minuto. A gente tá fazendo tudo tão na correria, tudo tão na pressa, tá querendo tudo tão rápido, que é difícil ser uma pessoa muito otimista, né? Você acaba reclamando muito de coisas muito, muito banais. Então, eu acho que para criança isso vai se tornando cada vez mais difícil, porque elas não têm a nossa mentalidade, elas não têm a nossa desenvoltura para lidar com as coisas. Então as crianças hoje, elas querem que tudo seja rápido, prático e fácil. Então ficar 7 dias por semana indo para a escola, para elas é muito cansativo, é muito frustrante, né? Então a escola vai se tornando um lugar tão ruim, tão chato, tão difícil, que você conseguir ter um pouquinho da atenção dela é muito raro, é muito complicado. Às vezes eu consigo exatos 5 minutos, sabe? Eles estão lá no AUE brincando, eu falo assim, gente, olha pra mim, por 5 minutos para explicar a matéria. Eu acho que é no máximo mesmo 5 minutos de atenção que eles me dão, depois eles se dispersam novamente. E eu sei que é difícil, né? Então eu acredito que essa coisa da depressão, né, da falta de ânimo do aluno hoje em dia, das crianças no geral, eu acho que está muito ligado, sim, a essa ideia mesmo da velocidade da informação, da velocidade de tudo hoje ser extremamente rápido. Ninguém quer abrir um livro e ler um parágrafo, quer ir no TikTok e ver se alguém falou alguma coisa de 15 segundos sobre aquilo, né? Então isso está destruindo um pouco das crianças, sim, né? Tirando um pouco da boa vontade delas. E aí, claro que isso vai gerar algum tipo de transtorno, de problema, de confusão psicológica e mental. Então, assim, é complicado. O que eu acho que a gente pode fazer para ajudar, né? Infelizmente não está nas nossas mãos, tem que ser um trabalho de toda uma sociedade, famílias, amigos, né? Mas enfim, como profissional da educação, hoje o que eu me proponho a fazer, que eu acho que dá certo, é a conversa, tá? Conversar, sempre. Eu falo sobre isso e fico muito orgulhosa até de falar sobre isso, que os meus alunos, eles não me respeitam pelo medo nem pela autoridade, eles me respeitam pelo carinho, pelo amor, porque a gente conversa muito, a gente é muito amigo. Então a gente pergunta um pro outro o que é que fizeram no final de semana, quando eles têm uma novidade, eles me mostram muito felizes, eu me mostro interessada pelaquela novidade também, né? Então eu acho que a gente tem uma ligação muito boa. E muitas vezes um meio que puxa a orelha do outro, sabe? Tipo, um tá falando, fala baixo, a tia quer falar, pô, respeita a tia. Então eu sinto que essas coisas a gente cria com a conversa, né? O laço, ele é criado através do amor, da conversa, da atenção. Então deem atenção, professoras, amigas, aos alunos de vocês, não ignorem coisas bobas. Eu sei que às vezes é chato, é difícil, a gente tá ali, né, cansado, querendo passar um conteúdo e a criança fica levantando a mão pra falar que comeu terra, mas faz parte. Então a gente tem que mostrar um pouco de interesse por eles também, e só assim eles vão ter um pouco de interesse pela gente por outras coisas do mundo. É isso, gente. No mais, aqui eu tenho sugestões de temas de vídeo, mas de perguntinha foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso momento conversinha, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo e tchau, tchau.